Cavaleiro de Númenor, quarta parte. Uma alma sem paz. Capítulo 2. O bálsamo celeste. Com as aparições de Henri aos seus amigos e aos camponeses, muitos dos trabalhadores de sua quinta abandonaram o serviço, deixando as colheitas se perderem e o gado ao desamparo, e os mais medrosos até mudaram de terra. Outros asseveravam que, próximo à montanha trágica, viram vagando a sombra do filho de Arnaud, em uivos de dor, correndo por aquelas imediações, como se em vez de ter morrido, ele houvesse ficado louco furioso. Em Númenor já ninguém queria servir, e Arnaud sofria com as notícias que corriam sobre seu infeliz filho, os quais rapidamente lhe chegavam aos ouvidos. Era-lhe impossível a tudo atender, pois já não conseguia bom ânimo para o trabalho, e a quinta decaía a olhos vistos por falta de trabalhadores. Por sua vez, Henri, cuja situação espiritual não se modificara, um dia deixou de ver sua mãe na casa que o vira nascer. Procurou-a, ora irritado pelo seu mutismo, pois ela jamais respondia às suas súplicas, ora intrigado pela sua ausência. Chamou-a repetidas vezes, mas não fora ouvido como sempre. Procurou-a pelas imediações, mas se decepcionou, constatando que não a encontrava em parte alguma. Onde terá ido aquela pobre mãe? Perguntava a si mesmo o atribulado suicida, já angustiado por aquele novo motivo de sofrimento. Marie, porém, morrera, mas seu infeliz filho não possuía condições espirituais para constatar a realidade do acontecimento. Entre mentes, pai Arnaud dera-se à embriaguez, corroído pelo desgosto, e durante dias consecutivos abandonava a própria casa. O gado, completamente abandonado, morria à míngua de trato ou era furtado por forasteiros, ao passo que os aldeões com quem Arnaud mantivera transações já se haviam apoderado de porções de terras e outros bens como pagamento de dívidas anteriormente feitas. Henri tudo percebia na calhagem do pesadelo que o envolvia. Queria salvar a sua casa, resolver as dificuldades, refazer a quinta que se arruinava, convencer seu pai a voltar ao trabalho, mas não conseguia fixar as ideias para delinear um programa de ação salvadora. E, além do mais, ninguém o ouvia, ninguém lhe dava atenção, e aquela visão inconcebível a dominar todas as outras continuava vendo-se duplo, ora sob um montão de pedras, ora a vagar pedindo socorro, explicando a triste situação em que se via. Um dia, porém, recordou-se que Rômulo de Ambrosini, seu amigo conselheiro, pensou que esse antigo amigo poderia compreendê-lo e encaminhou-se para o presbitério. Era noite quando penetrou o santuário de beneficências que era a tendência do velho religioso. Entrou de mansinho, cheio de respeito e timidez, mau grado seu. Já enfermo, Rômulo sentava-se numa poltrona e lia um trecho do Evangelho de Jesus Cristo, como diariamente fazia à luz de um candelabro. Se Henri possuísse percepções normais, vê-lo-ia rodeado de uma auréola luminosa, emanações dos pensamentos superiores e puros que brotavam da alma angélica do velho padre. Mas Henri era uma entidade obscura e brutal. Nada mais viu além do vulto corpóreo do amigo curvado sobre um livro, lendo. Entrou então e queixou-se do que sofria. Falou-lhe da queda do abismo, dos sofrimentos, da situação que vivia, do horror de sentir-se sob um montão de terra atacado por vermes, de sentir-se duplo, confuso, desesperado. Pediu-lhe que fosse desenterrar do vale, pois não mais aguentava a satânica situação. Ele, Rômulo, a quem muitos consideravam santo, não poderia ser cúmplice de tal crime, pois ele, Henri, não estava morto, estava vivo, ali à sua frente.
e pede notícias de Bert, a quem continuava amando e a quem pretende visitar assim que se possa libertar da terrível prisão que o retém no fundo do vale. Rômulo continua lendo sereno, os olhos baixos sobre o livro, enxugando as lágrimas que lhe desciam pelas faces de vez em quando. Todavia, pensando não ter sido compreendido, mais uma vez volta a expandir as amarguras que o torturam. Subitamente ele compreende que é visto e ouve o que o amigo lhe responde. Rômulo fala como se o fitasse, com aqueles olhos piedosos que tantas vezes haviam chorado por ele. Henri Lumière, meu pobre filho, sei que estás aqui junto de mim. Tu não morrestes, apesar da queda da montanha. Apenas o teu corpo morreu e foi sepultado no fundo do vale. Mas tua alma é imortal e eterna, meu filho, eterna como o seu próprio Criador. Não mais pertences ao mundo dos homens. Henri Lumière pertences, sim, ao mundo das almas. Pensa em Deus, roga a Ele o socorro que me acabas de pedir, e sua misericórdia cairá sobre ti, pois Deus, nosso Pai, não quer a desgraça do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Pensa em Deus e ore comigo. Rômulo orou. O suicida, então, estacou emocionado, enquanto ouvia a oração. Uma faixa luminosa desenhava-se à sua visão e ele assistia, estarrecido, à cena do seu desastre. Viu-se rolando da pedreira, esmagado e sepultado no fundo do vale, e viu-se ao mesmo tempo diante de Rômulo, no presbitério, ouvindo os conselhos do velho servo de Deus e a prece feita em sua intenção. Senhor Deus, tem piedade dos desgraçados que violam a tua lei, procurando a morte como remate às suas dores. Socorre-o, Senhor, com a tua misericórdia. Aqui está Henri Lumière, que pensou morrer ao se atirar de uma montanha abaixo. Faze-o compreender, meu Deus, que ele jamais morrerá, pois foi criado por ti para viver em toda a eternidade, como essência que é de ti mesmo. Manda um mensageiro à tua caridade ampará-lo, meu Deus, e guiá-lo paternalmente nesse imenso mundo das almas imortais em que vive agora. Um sentimento de terror apossou-se daquela pobre alma em confusões. Ele estacou ouvindo a prece. Um raio de esperança abalou-lhe o ser e ele raciocinou, já auxiliado pela caridade do alto. Haverá, pois, um meio de sair dessa situação e viver melhor? Sim, há, respondeu-lhe uma voz exterior. E que meio é esse? Indagou novamente, supondo dirigir-se a Rômulo de Ambrosini. Esqueceste do teu grande amigo, Henri Lumière, aquele que ouve sempre e jamais despreza quem o procura e remedeia a toda e qualquer situação? Que amigo? Indagou intrigado, não compreendendo quem se dirigia a ele. Rômulo? Já o busquei. Olivier, porventura? Antoine Tomás? Não, Henri, não são esses. É um amigo de quem nunca se lembraste. É o único que te salvará. É Deus, o Pai e Criador Todo-Poderoso. Um choque violento sacudiu como se descarga elétrica o atingisse. O suicida deixou escapar um grito que não se poderia imaginar de dor, de terror ou de surpresa. Recua para esconder-se em qualquer parte. Apavorado, sem saber por que, ao ouvir esse nome, envergonhado de si mesmo e ferido nos refolhos do ser, pelos brados de tremenda acusação da própria consciência. Pela primeira vez, sentiu o peso, toda incomparável amplitude dessa palavra. Deus.
Sentiu-se aterrorizado, desorientado, quisera ocultar-se de todos e de si mesmo. Vagou alucinado por Numiers, por Strasbourg e por Fontaine, sentindo novas sensações de dor moral e vendo que não deparava amparo e consolo em parte alguma. Voltou ao presbitério, viu o velho amigo ainda orando em seu benefício, e então vencido, exausto das dores das provações, deixa-se cair de joelhos ao lado de Rômulo e chora convulsivamente enquanto o ouve repercutir dentro de sua própria alma, aliviando-a com vislumbres de esperança o pensamento benévolo do velho pastor de almas que suplica: Senhor, consola e ilumina a alma do meu pobre amigo Henri Numiers. Havia 7 anos que Henri se suicidara.